Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez cá estamos, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Eu sou o pastor Carlos, servo do Senhor, e aqui estou para falar de sua parte pelas Escrituras. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvamos e agradecemos a Ti pela bondade e pela misericórdia. A Tua graça nos basta e Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mais uma vez pedimos, pela Tua palavra, fala conosco. Ensina-nos, pois nós queremos ouvir-te, queremos aprender. Pelo Teu Espírito Santo, venha nos instruir, porque só Tu tens a palavra de vida. E disseste, está escrito, que eu vim para libertar os cativos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai amado, nós oramos e pedimos ao Senhor Espírito Santo manifestar a sua presença e glorificar o Senhor Jesus Cristo mais uma vez neste tempo de antena. Amém e amém. Glória a Deus. Então, vemos aqui e hoje vamos continuar com esse tema. A quem servis? A quem é que tu serves? E o nosso versículo-chave está aqui mais uma vez. Mas, pastor, por que lês constantemente este versículo? Porque estamos a falar de servir alguém. Vimos que há possibilidade do homem servir a três. Ou serve a Deus, ou serve a si mesmo, ou seja, o homem, ou serve a Satanás. E hoje nós vamos tratar de servir a Satanás. Como o homem pode servir a Satanás? Como é que nós podemos dar conta que o homem está a servir a Satanás? Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz e vamos dar continuidade então a este nosso tema. Como eu disse e repito, o nosso versículo-chave é Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por escravo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Palavra do Senhor. Então nós vimos que podemos estar a servir, mas não a Deus. Se estivermos a servir do pecado, iria suceder algo, que é a morte. E aqui estamos a falar não da morte física, na sua compreensão, mas da morte espiritual, porque o pecado nos separa completamente de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Estando afastado de Deus, é morte espiritual, porque Deus é fonte de vida. Diz a Escritura no versículo 23 ainda do capítulo 6 de Romanos, a carta aos Romanos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, glória a Deus por essa palavra. Então, como é que o homem pode andar em pecado? Ou o que é pecado? Resumindo, diremos que o pecado é estar em desobediência a Deus. Como é que nós podemos estar em desobediência a Deus? Não cumprir a sua palavra, não obedecer às suas orientações e não fazer aquilo que Ele comissiona para fazer. A Escritura nos fala, e muitos de nós que estamos aqui, tu que me escutas, provavelmente, muito provavelmente, conheces a história do rei Saul. O profeta Samuel, orientado por Deus, pelo Espírito Santo, foi até ele e deu-lhe uma missão, que era para dizimar os amalequitas. E ele fez, mas não fez na sua totalidade. Guardou o rei, deixou o rei em vida e também gado. E quando foi questionado para tal, ele disse que guardou porque achou que
poderia utilizar para sacrifício. Mas qual foi a missão? Qual foi a orientação? O que lhe foi comissionado a fazer, ordenado para fazer? Para matar tudo. E ele preservou alguns. O que ele achou bom, ele preservou. Então, ele obedeceu-se a si mesmo e não obedeceu a Deus. E não obedecer a Deus é pecado. Lhe foi dito. Será que é de preferência sacrificar? Ou qual é melhor, sacrificar ou obedecer? Porque o sacrificar é como o pecado de feitiçaria. Os feiticeiros devem ser apedrejados, ou seja, mortos. Então, o pecado, ou o homem estando no pecado, satisfazendo as vontades da sua carne, os seus desejos, está fora da vontade de Deus. Estando fora da vontade de Deus, está em pecado. E o pecado, o seu salário é a morte. A morte é separação em que passará a existir entre o homem e Deus. A Escritura nos fala ainda no livro de Efésios, vamos voltar aqui no livro de Romanos mais tarde, o livro de Efésios, porque tem muito pouco para nós falarmos, porque o pecado em si resume tudo. Ou estamos em obediência a Deus, Ele estamos a servir, ou estamos em desobediência e não estamos a servir. Porque não estando a servir a Deus, só podemos estar a servir ou a nós mesmos, os desejos da nossa carne, e por conseguinte acabamos por servir a Satanás. Porque não se pode servir dois senhores, diz o Senhor Jesus Cristo, ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou há então de, diz assim, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 2 diz assim: em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, o espírito que opera nos filhos da desobediência não é o Espírito de Deus, é Satanás, é o diabo que persuade o homem a desobedecer a Deus e logo estaria-lhe a obedecer. E versículo 3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, estávamos, por natureza, destinados a ser castigados, porque o fruto, o salário do pecado é a morte. Então, estávamos obedecendo os desejos da carne e aquilo que ocorria nos nossos pensamentos. Porque a mente é o campo de batalha. Satanás se utiliza da mente para lançar pensamentos perversos e fazer com que a carne obedeça e logo estamos a desobedecer a Deus. Por isso é que no livro de Romanos, no capítulo 8, diz o seguinte, porque, versículo 4, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne
não podem agradar a Deus. Vamos ler o que é que diz o livro de 1 de João. Deixa a Escritura falar. Sim, por ela nós somos libertos, lavados e purificados, porque a Escritura opera como água, funciona como água para não só limpar a mente, mas também a nossa alma. Então diz assim o livro de 1 de João, no seu capítulo 2, a partir do versículo 3, diz o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como é que o Senhor Jesus Cristo andou? O Senhor Jesus Cristo andou aqui na terra em obediência a Deus, porque ele disse, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então o Senhor Jesus Cristo obedeceu a Deus, e obedecer a Deus estava com Deus. Mas quem desobedece a Deus não está com Deus, está com o diabo. Diz assim a Escritura no livro de João, capítulo 8, o livro de São João, no seu capítulo 8, a Escritura nos diz o seguinte. João, capítulo 8, a Escritura nos diz o seguinte, versículo 44. Ou vamos ler a partir do 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Dizia o Senhor Jesus Cristo. Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Vós tende por pai o diabo, e quereis fazer a vontade do vosso pai. Como? Desobedecendo a Deus. E ao desobedecer a Deus, estar-se-á a obedecer a Satanás. 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. Vamos ler o versículo 8. Diz assim. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado é do diabo. E nós falamos e resumimos, pecado é desobedecer a Deus. Então, quem desobedece a Deus é do diabo. Porque desobedecer a Deus é pecado. Quem comete o pecado é do diabo. E qual é o salário do pecado? É a morte. Falamos, repito, a morte espiritual de início, que é estar afastado da presença de Deus. Então, amados, não tem muito o que se lhe dizer, mas estar em obediência a Deus servirá-se-á a Deus. Mas estar em desobediência a Deus servir-se-á a Satanás, porque estar em desobediência a Deus é pecado e logo quem está em pecado está a servir a Satanás. Nós lemos e diz que sois filhos da desobediência e por isso reservados estás para a ira. Então, amados, não tem muito que se lhe diga e tornarei a repetir. Andaremos em obediência a Deus pela sua palavra, pelas escrituras, e estaremos a obedecer a Deus, para então não obedecer a Satanás. O pecado é a fórmula que Satanás tem para levar o homem a lhe servir, desobedecendo a Deus. Quem é que serve a Satanás? Aquele que está em pecado. É servo de Satanás. E pecado é fruto ou gera a morte. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, louvamos e bendizemos a Ti, agradecemos-Te pela bondade e pela misericórdia. Obrigado por nos alertarmos a fugirmos do pecado, a tirarmos, não entregarmos os nossos membros ao pecado, como diz o livro de Romanos,
Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, pela exortação, pela coragem, pela força, pelo ânimo que o Senhor Espírito Santo nos concede, vamos andar ligados a Ti, estaremos ligados à videira, à fonte de vida. Muito obrigado, porque não receberemos o salário do pecado, que é a morte, mas receberemos o salário da obediência a Ti pela Tua palavra escrita, para então obtermos a vida. E como o Senhor Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Este é o nosso propósito, aqui inclina-se a nossa esperança e pela fé cremos que em Cristo Jesus é isso que obteremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, nós agradecemos pela força do Senhor Espírito Santo que nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach de Nazaré. Amém e amém. Shalom.